Amém. Oh, glória. Esse é meu marido, meu grande homem. Irmãos. Graça e paz, igreja. Antes da gente entrar na palavra, eu queria que vocês louvassem comigo. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore ao cheiro. Ó o coral que vai cantar no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Feridas que geram curas. Tem alguém ferido aqui hoje? Ferido por um propósito? Ferido por um chamado? Ferido por uma renúncia? Tem alguém? Abre a sua Bíblia comigo em Jeremias. Jeremias, capítulo 1. Oh, glória, Senhor. Jeremias, capítulo 1. Vamos ler do 4 ao 9. Diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Irmãos, não tem profeta que mais sofreu do que Jeremias. Ele é conhecido como profeta chorão, né? O profeta bobão, babão, de tudo. Ah, ele é muito bobo, ele chora muito. Esse era Jeremias. Jeremias não teve escolha, irmãos. Sabe, o escolhido não tem escolha? Ele nasceu de uma família sacerdotal, mas Deus disse para ele que ele seria um profeta. Não teve nada mirabolante quando Deus falou isso para ele, né? A gente vê lá na história, deixa eu ver quanto tempo eu tenho, né? Isso aqui, né, pastor? Não é igual Isaías, né? Que foi lá, o anjo pegou a brasa do altar, tocou, fritou a boca de Isaías. Não. Simplesmente tocou e disse: eu vou colocar palavras na tua boca. Ou seja, você não tem escolha. Você vai ser um profeta. Você vai dizer às nações aquilo que eu tenho para você entregar. E aí a gente começa a observar a vida de Jeremias. Vou só contar um pouquinho o contexto para os irmãos entenderem, né? Creio que todo mundo aqui frequenta a IBD, então só vou reafirmar, amém?
Quando Deus chama Jeremias, ele tinha por cerca de 20 anos. Por isso que ele fala, né? Por que os historiadores chegaram a essa conclusão? Porque até os 20 anos ainda era considerado um menino, uma criança. Então, provavelmente, ele tinha essa idade. E ele fala dessa forma. Ele não queria, ele falava, eu não sei falar. Quantos de nós não falamos isso, né? Senhor, eu não sei falar. Eu não tenho eloquência, né? Não sei. Aí quando Deus diz, mas não tem nada a ver com você, tem a ver comigo? Sou eu que ponho na tua boca? Aí você fala amém. E aí ele estava, nesse período, Jeremias fazia parte do reino sul, o reino de Judá. Nesse tempo, a nação de Israel estava dividida em 2 reinos. Lá um pouquinho para trás, né? Roboão e Jeroboão foram os causadores aí dessa divisão aí, né? Roboão não seguiu o conselho dos anciãos lá atrás, impôs, né? Imposto muito caro para o povo. E aí veio Jeroboão, e aí aliciou o povo e conseguiu dividir o reino. Então ficou o reino norte e o reino sul. O reino norte, composto por 10 tribos, se chamava Israel, com a sua capital Samaria. E ficou o lado sul, o reino sul, que era Judá, com 2 tribos, com a capital Jerusalém. Então, Jeremias estava ali no reino sul, quando Deus o chamou. Ele é contemporâneo de Ezequiel, de Daniel, né? Ele é o tempo de pregação, de profecia, de entrega de Jeremias, tem o tempo de entrega de Ezequiel. Eu sempre gosto de dividir da seguinte forma, né? Quando o povo foi levado cativo, porque nesse tempo que o reino sul, né, quando Jeremias começa a profetizar que o reino sul seria entregue na mão da Babilônia por conta do pecado, o reino norte, o reino de Israel já tinha sido tomado pelos assírios, né? Então o reino sul já tinha visto o que Deus havia permitido por conta do pecado da idolatria no reino norte. E aí, nesse tempo, nesse período, quando são 3 invasões, né, da Babilônia, junto ao reino sul. Na primeira invasão, o rei Nabucodonosor manda levar os nobres, né? E no meio dos nobres estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que são aqueles, né, que não se contaminaram. Foram lá, lembra disso? Todo mundo lembra da história, né? Eles foram para a Babilônia. Na segunda invasão vai Ezequiel. Ezequiel vai entregar profecias para o povo que está lá exilado, que está sofrendo dentro da Babilônia. E quem que fica num reino todo destruído? O chorão, Jeremias. Ele fica. Ele não vai. Porque Deus havia falado para ele assim, olha, você vai pregar para esse povo. Então ele vê essas invasões acontecerem. Irmão, você já pregou para alguém que Deus falou assim para você, ó, entrega algo. Profeta, gente, eu falo sempre o seguinte, o ministério de profeta, né, é um ministério muito doido. O pastor até falou aqui, né, sobre profeta. Eu escutei uma profeta dessa casa, ela não está aqui, mas ela me deu um abraço bem forte lá no banheiro. E já entregou algo para mim, ó. Benção. Eu estava numa reunião do Move e ela contou pra gente, assim, numa rodinha do Move ali, no retiro, e ela contando assim para nós, que tinha uma autoridade, né, local, uma autoridade aqui de Taubaté, sentada aqui. E Deus mandou ela entregar algo. E ela foi e entregou. E depois, quando ela voltou, ela falou, Senhor, agora já fiz. Profeta é assim, irmãos. Deus mandou, você tem que entregar. Não importa quem é, né? Não importa. Se Deus falou, você tem que cumprir. Então, é até meio doido quem quer casar com profeta, né? Eu até falo. E Deus disse para Jeremias, Jeremias, você não vai casar não. Pensou, jovens? Deus te chama com 20 anos de idade e fala assim para você, eu não tenho casamento para você e não tenho. Então você não vai ter filhos e filhas. E aí? Estou disposto a renunciar? Estou disposto a viver o que Deus quer? Deus disse a Jeremias, você não vai tomar mulher nesse reino. O reino estava tomado de idolatria, irmãos. As pessoas, quando você vai ler o livro de Jeremias, você começa a observar que está muito parecido com os dias atuais. As pessoas iam lá, se misturavam,
aos deuses, às nações vizinhas. Isso tudo por conta de um cunho político, né? Queria fazer alianças com outras nações, se misturavam com outras nações. Só que quando chegava no dia de subir para o templo em Jerusalém, eles iam tudo marchando. Está muito parecido, né? Passa a semana inteira fazendo o que quer, daí no domingo eu preciso ir para a igreja. Está muito parecido? Eita Deus. Deus tem chamado um povo separado, remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Deus está procurando Jeremias nesta geração. Jeremias. É igual Timóteo. Todo mundo pode, você não pode, Timóteo. Lembra disso? Todo mundo pode, você não pode. E aí então aquela nação estava corrompida, mas subia ao templo e achava que estava tudo bem, que poderia oferecer. Haviam profetas, falsos profetas se levantando. E Jeremias estava ali. Eu preciso cumprir aquilo que Deus tem. Eu preciso cumprir aquilo que Deus tem. Jeremias, lá no... Pode ficar com a Bíblia aberta aí, tá bom? Jeremias, lá no capítulo 7, do versículo 2 diz assim, ó: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrai por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro. Irmãos, Jeremias começa a entregar uma palavra dura. Às vezes você não entende. Olha, o pastor estava falando, né? E eu falando: Senhor, falou algumas coisas que eu já ia falar, pastor. Difícil, né, gente? Mas aí é Deus falando: tá vendo? Tô confirmando. Você tem que entender que às vezes Deus te tira de mesas. Deus te tira de lugares. Deus te tira de amizades. A vida cristã, ela é solitária, gente. Você está pronto para isso? Ela é solitária. Muitas vezes ela é solitária. Às vezes Deus vai colocar um ou outro ali, como colocou Baruque junto com Jeremias, né? Vou colocar um para caminhar com você, Jeremias. Mas talvez você só tenha um que caminhe com você. Eu agradeço a Deus, sabe? Porque no dia de hoje eu recebi algumas mensagens de intercessoras: estou orando por você. Eu olho e falo: Senhor, obrigada pela vida delas. Então Deus prepara quem vai caminhar com você. Para de ficar preocupado. Ah, mas e aqueles amigos que não me procuram mais? Foi Deus que disse assim: ó, acabou. Agora é outra história. Você vai viver outra coisa. Jeremias começa a entregar uma palavra dura, irmãos. Quando ele começa a entregar uma palavra dura, olha o que diz lá no versículo 16: tu, pois, não ores por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Não vês tu o que anda fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Eles fazem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus e oferecem libações a outros deuses. Havia uma prostituição espiritual. E Deus fala para Jeremias: Jeremias, para de chorar por causa desse povo. Sabe por que ele era chamado de o profeta chorão? Porque ele chorava, ele sofria com a mensagem que ele entregava. Ele dizia, ele falava sobre o castigo que havia de vir, mas ninguém se arrependia. Quantas vezes você está ouvindo: se arrependa, e você continua insistindo naquilo que Deus já mandou você parar. Você continua com o pecado de estimação. Você continua fazendo aquilo que desagrada o Senhor, só para agradar o seu companheiro, sua companheira, seu colega de trabalho, seu vizinho. Você tem que agradar Jesus. Importa agradar o Pai. Mas Jeremias chorava pela mensagem que ele entregava. E o Senhor fala: para, Jeremias, para. Não adianta nem se levantar, nem clamor.
E Jeremias todo o tempo está falando, e veio a palavra do Senhor a mim, e veio a palavra do Senhor a mim. Leia lá Jeremias. Nada vinha dele. E veio a palavra do Senhor a mim. E o próprio Senhor fala assim, olha aqui Jeremias, nem que fosse Moisés, e nem que fosse Samuel, eu não ia retirar o que eu estou dizendo. Está escrito ali, estou cansado de me arrepender por esse povo. Olha o que o Senhor fala. Meu Deus. Tinha chegado as narinas já do Senhor. Sabe aquele tempo? A longanimidade do Senhor estava lá. Mas Deus é tão lindo que fala, Jeremias, mesmo decretado, você vai continuar pregando. Sabe por quê? Você nunca vai poder chegar diante de Deus e falar assim, mas eu não sabia, sabia sim, porque Deus vai usar alguém para falar com você. Deus vai chegar e vai dizer para você, olha, o que você está fazendo não está certo, meu amigo. Para você nunca chegar diante e falar assim, mas eu não sabia, eu não fui avisado, ninguém me falou. Só que tem um detalhe. Eu vou te fazer uma pergunta, pensa bem. Você está ferido ou você é quem fere? Você está ferido ou você machuca quem Deus põe do seu lado? Ou você fere quem Deus coloca sob a sua autoridade? Você é empresário? E os funcionários que Deus tem colocado na sua mão? Como que você tem cuidado deles? Porque não existe separação não, irmãos. Na igreja eu sou uma coisa, lá na empresa eu sou outra. Mentira. Isso daí é falso evangelho. Não tem como separar. Um dia uma pessoa disse assim para mim, Marta, enquanto você ficar falando de Jesus, misturando as coisas, você nunca vai crescer na sua empresa. Mentira, eu cresci em 10 anos, essa porta ainda não fechou. E eu continuo falando de Jesus. Sabe como? Sendo honesta, sendo sincera, pagando as minhas contas, cuidando de quem está sob a minha direção. Sabe por que muitas vezes Deus não coloca você numa liderança? Porque você vai ferir quem estiver sendo liderado por você. Você já parou para pensar nisso? Tem níveis que Deus quer te levar, mas você não está preparado. Porque se te der um cargo a mais, você já vai machucar pessoas. Você já parou para pensar nisso? Você está sendo ferido ou está ferindo alguém? Então hoje é dia de cura para você que está sendo ferido e para você que fere. O Senhor vai trazer cura para você. O Senhor te chama ao arrependimento. Quando Jeremias falava para aquele povo assim, olha, se arrependa, porque virá um castigo, vocês serão levados cativos. Vocês não se lembram do que Deus fez aos seus pais? Da onde o Senhor os resgatou? Então há tempo, irmãos, antes de a gente ser levado cativo para a Babilônia, ficar 70 anos lá. O Senhor está chamando a gente ao arrependimento. Ao arrependimento. Fala, Senhor, eu quero liderar para curar. Eu não quero liderar para ferir, amém? Eu quero liderar para curar. Eu quero que o Senhor me coloque em lugares altos, para que pessoas feridas possam estar sobre a minha liderança, e eu possa curá-las, através do meu testemunho, amém? Então Jeremias, quando ele chora e demonstra tristeza, muita tristeza, lá no capítulo 8, no versículo 18, diz assim, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece em mim. Irmãos, quando você começa a fazer a vontade do Pai, você vai ser rejeitado. Você vai ser desprezado. O seu papo não vai ser mais tão bacana. Já parou para pensar nisso? Você já não é mais tão atrativo, tão legal. Você senta na mesa, só fala de Jesus. Não tem um papo bacana. Você já se sentiu assim alguma vez? Eu já me senti assim várias vezes. Várias vezes eu já fechei a porta do meu quarto e chorei. Porque eu fui rejeitada dentro da igreja, irmãos. Eu fui desprezada. Porque
você é muito certinha. Eu falava, meu Deus, como assim? É isso que você vai ouvir. Mas você é muito certinha. Agora você esqueceu da família. Agora você deixou todo mundo para trás. Agora você não vem mais nas reuniões. Agora você não senta mais nessa mesa. Irmãos, eu nasci no berço evangélico. Fui criado na igreja. Só que filho de crente não é crentinho, né? Tem que aceitar Jesus, não é isso? Tem que fazer uma escolha. E quando eu tinha 16 anos, eu estava num casamento. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor audível. Tem várias formas de você sentir a presença do Pai. Mas para você sentir, você tem que buscar Ele. Tem que querer Ele. Ele não é invasor. O diabo é invasor. Se tiver uma brechinha, ele vai entrar. O Espírito Santo não. Ele bate a porta. E eu estava num casamento. E eu escutei uma voz assim: Marta, o que você está fazendo? Eu achei que era meu pai. Porque eu estava aprontando, gente. No bom sentido, né? Eu escutei, eu pensei, meu pai. Eu olhei para trás assim. Falei, ué, mas meu pai não está nesse casamento? Aí eu escutei de novo: Marta, o que você está fazendo? Naquele momento eu parei. Tinha uma galera. Eu falei, nossa, essa voz não é do meu pai. Olhei para o céu, escutei mais uma vez: Marta, o que você está fazendo? Naquele momento eu falei, Senhor, me perdoa. Eu sei que é o Senhor. Ele falou, te escolhi, te chamei. Aí não é o seu lugar. Naquele dia, irmãos, jovens, cadê os jovens? Naquele dia eu fiz uma promessa para o Senhor, que eu iria me guardar, que eu não iria ficar com ninguém, que eu iria me preservar até o dia que o Senhor preparasse alguém para mim. Dos 16 aos 21 anos, eu fiquei sem ninguém. Os adolescentes inteiros, a juventude inteira, vivendo mesmo na igreja. E eu não. Eu estava vivendo, o ponto de curva era diferente. Eu comecei a buscar o Senhor. Buscar o Senhor, buscar o Senhor, buscar o Senhor, buscar o Senhor. Até que um dia aquele grande homem bateu no meu portão. Eu falei, Senhor, só vou namorar o dia que, se for para ser, vai bater no meu portão. Bateu mesmo, gente. Outro dia eu conto essa história. Mas ali eu fiz uma promessa para o Senhor e eu cumpri essa promessa. Eu esperei nele, eu ouvi a voz dele. Tem gente que não para ouvir a voz do Senhor. O Senhor está falando e não para. Lá em Jeremias 8:22 diz assim: porventura não há unguento em Gileade? Ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Ele traz uma alusão a um bálsamo em Gileade. Ele fala assim, gente, tem cura no Senhor porque vocês estão vivendo. Ele usa uma alusão. As montanhas de Gileade ficava às margens do Rio Jordão, e lá havia uma planta medicinal que todo mundo usava para cura. E ele usa uma alusão dizendo, não há cura em Gileade. Ele diz assim, não há cura aqui, gente, no reino há um Deus que pode te curar. Há um Deus que pode tirar suas cicatrizes. Quando eu decidi, irmãos, que eu viveria para o Senhor, pensa que foi fácil? Foi renúncia. E eu vou contar uma coisa para vocês, tem que renunciar até hoje. Foi só naquele tempo não. Não foi só naquele tempo não. Sabe por quê? Porque ainda há lugares que eu chego e não sou aceita. Ainda há lugares em que eu sou rejeitada. Então o que eu quero dizer para você é que hoje a rejeição, quando eu olho e falo, Senhor, mas o Senhor me ama ainda assim. O Senhor está comigo. Quem me vê às vezes ali na porta, eu estou sempre sorrindo, né? Dificilmente. E às vezes eu não ganho sorriso. Às vezes eu ganho, às vezes eu não ganho. Aí quando eu não ganho, sabe o que eu penso? Eu falo, Senhor, essa pessoa está precisando de cura.
Aí às vezes o Senhor fala assim, ó, vai lá dar um abraço nela. Eu tive uma experiência no retiro do Move. Tava todo mundo orando, a pastora Lê me chamou e falou assim, Marta, vai orar também pelas irmãs. E eu fui orar assim. Aí Deus falou assim comigo, ora por aquela irmã. E a irmã estava assim, ó, só com o olhinho fechado, quietinha. As outras estavam se jogando no chão, né? E ela estava lá. Aí eu fui. Aí o Senhor falou, abraça ela. E só diz que fui eu que mandei esse abraço. Eu falei, tá bom. Aí quando eu cheguei lá, abracei ela assim, bem forte. Falei, olha, o Senhor está dizendo que Ele mandou esse abraço. Que você só queria um abraço. Irmãos, ela nem olhou para cima. Ela continuou. Eu saí. Falei, Senhor, e agora? O Senhor mandou abraçar. Ela não teve uma reação. Aí eu fui pro cantinho lá. Falei, Jesus, acho que não é para o Senhor mandar mas eu falar com ninguém não. O Senhor está mandando só eu falar com quem está muito sério aqui. Mas aí eu fiquei quietinha. Passou, nós íamos embora do retiro. Estou passando aqui, estava servindo na liderança, passando aqui nesse corredor. Ela estava na beiradinha assim, ó. Ela, Marta, vem aqui. Aí eu fui, falei, oi. Ela falou assim, eu preciso falar uma coisa para você. Eu não aceitava abraço. Eu precisava ser curada. E eu falei assim, quem vai ter coragem de me abraçar, Senhor? O Senhor vai mandar alguém? Então manda alguém para me abraçar. E Deus mandou você. E você me abraçou. Muito obrigada. Gente, eu chorei tanto. Falei, Senhor, demorou tanto para responder. Podia ter respondido lá, né? Mas sabe o que Deus está falando para nós? Seja cura. Seja cura. Chegou na igreja, viu que o outro está com a carinha feia, abraça ele. Fala, meu querido, a sua dor, minha dor. É isso que é o evangelho. Está passando? Estou passando. Está necessitando? Estou necessitando com você. Quer joelho na madrugada? Eu vou orar por você. Eu vou interceder por você. Eu vou clamar por você. Eu vou chorar por você. Mas se converta. Mas se renda. Porque senão o Senhor vai falar que nem falou para Jeremias. Jeremias, para de chorar por ele. Porque ele não toma posicionamento. Se posicione. Se posicione. É posicionamento. Sem posicionamento não vai. E aí então Jeremias... Lá Jeremias 9, continua com a Bíblia aberta aí. Jeremias 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, não adianta você chegar com o seu currículo na porta do céu. Seu currículo não te põe para dentro. O que você vai apresentar para ele? O que você vai apresentar? Senhor, eu era um ótimo empresário. Ele não quer saber, não. Isso é mais que a sua obrigação. Pagar tudo, fazer tudo correto, é obrigação nossa de cristão, irmãos. Não tem nada de extraordinário. Às vezes a gente faz algumas coisinhas e acha que é tão extraordinário, né? Ah, não, eu sou obediente, Não, isso aí é o comum. É o que você tem que fazer. Sabe o que é extraordinário? É isso aqui, ó. É no chão. Sabe o que é o extraordinário? É amar aquele que ninguém ama. É cuidar daquele que ninguém cuida. É fazer a obra que ninguém quer fazer. Isso é extraordinário. Então não adianta. Adianta eu chegar com o meu currículo e falar, Senhor, eu ajudei vários empresários a pagar os impostos certinho. Senhor, você não fez mais que sua obrigação. Você estudou para isso. Tem que ajudar mesmo. Mas o que você tem para me apresentar? O que você fez? Então não tem nada para me gloriar nisso. Jeremias. Conspiraram contra ele. Foi rejeitado. Foi perseguido. A Bíblia fala em Jeremias 22 assim, ó. Pazur era um sacerdote da casa do Senhor. Quando ouviu tudo que Jeremias estava entregando, sabe o que ele fez? A casa do Senhor, gente.
quem era responsável pela casa do Senhor, feriu Jeremias. Colocou Jeremias num cepo. Era uma estrutura de madeira. Cepo era uma estrutura de madeira que prendia os pés ou as mãos à cabeça e deixava a pessoa exposta na posição de ser humilhada. Falou assim: vamos calar esse homem. A gente precisa calar Jeremias. E colocou ele numa posição de humilhado. Sabe o que Jeremias fazia enquanto isso acontecia? Vamos lá. Jeremias 17. Jeremias 17. Olha só o que diz Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Gente, o Senhor conhecia o coração de Jeremias. O Senhor sabia para quem que ele tinha entregue. O Senhor sabia. Sabe o que diz Jeremias? Está nos meus ossos, cerrado. Eu tenho cerrado em meu peito. Como que a gente louva? Cadê o pessoal do Mitra? Pega o microfone aí para me ajudar. Esse louvor. O que está cerrado em seu peito? O quê? O quê? É Jeremias que diz: está nos meus ossos, está estremecendo os meus ossos, está doendo. Mas a prova desse amor não me permite calar. Eu preciso falar. Eu preciso falar. Eu preciso continuar falando. Jeremias 29 diz assim, ó: então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer, e eu não posso parar de falar, mesmo ferido por um propósito, mesmo ferido, eu preciso gerar cura. Jeremias está aqui, ó, está nos meus ossos, está doendo, o desprezo está doendo, a angústia está doendo, a dor está tudo doendo. Eu tenho um fogo cerrado em meu peito, não é assim? Não é assim que a gente louva? Essa dor foi Jeremias quem disse: eu tenho um fogo cerrado em meu peito. Irmãos, tem gente desistindo só porque alguém olhou muito mal para ele, ou só porque alguém não gostou dele, ou só porque alguém não convidou ele. Oh Senhor. Jeremias 29:11 diz assim, ó: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Olha o que Jeremias fala. Olha aqui, ó: eu vou trazer você de volta depois desse cativeiro, mas você vai ter que ir para o cativeiro porque você não se arrepende. E Jeremias olha e fala assim: ó, eu fui chamado só por esse propósito. Por mais que doa, por mais que a angústia esteja tão grande, eu vou ter que continuar falando, porque foi o Senhor que mandou. Profeta, continua entregando. Continue entregando. Jovens, continue fazendo a diferença onde vocês estão. O Senhor te chamou para romper nessa geração. Líderes, cuidado com o que o Senhor tem colocado na sua mão. Cuidado com a forma que você cuida da obra do Senhor. Cuidado como você tem se posicionado. Para de ferir pessoas. Para de ferir pessoas no seu trabalho. Para de ferir pessoas. Começa a cuidar. Começa a gerar cura. Fala assim: está cerrado no meu peito.
O amor que o Senhor tem é tão grande que não dá para ficar só comigo. Seja um chorão como Jeremias. Fala: Senhor, eu estou aqui, Pai, rejeitado, humilhado, desprezado, porque muitas das vezes, Senhor, eu não tenho eloquência ao falar, porque eu não tenho dinheiro. Talvez você pense assim: porque ninguém me olha, eu sou simples nas vestimentas, eu vou sentar aqui no último banco, na última cadeira, bem escondidinho. O Senhor não quer que você esteja escondidinho. Sabe por quê? O que Ele tem para você não é o que o mundo tem, não é o que os outros pensam. Ele não está preocupado se você chega com o carro do ano aqui, ou se você vem de Baruque, ou se você vem de bicicleta, ou se você vem de Uber. Ele não está preocupado, não. Ele está preocupado como que você chega aqui, como o seu coração chega aqui. Não é o que te traz aqui, é como está seu coração. Aí quando você chega aqui, ó, Ele procura, os olhos do Senhor procuram os verdadeiros adoradores. Onde estão os verdadeiros adoradores? Onde estão aqueles que vão gerar cura? Onde estão? Onde estão? Onde estão aqueles que serão resposta para uma nação? Aqueles que serão resposta para um bairro? Aqueles que serão resposta para empresas, para funcionários, para liderança? O Senhor quer te levantar, o Senhor quer te curar. Eu convido a igreja a ficar em pé.